Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, terça-feira, 11 de dezembro. Vamos aos gráficos. Nós temos aqui nesse gráfico onde os preços da Bitcoin fornecidos pela BitMEX, ou seja, do contrato de swap perpétuo reverso em Bitcoins, um derivativo, que é ajustado ao preço de mercado a cada 8 horas, segundo informa a BitMEX, está oscilando dentro de um canal de baixa, como nós tínhamos comentado ontem, se vocês lembram, acompanhar a nossa análise, está dentro de um canal de baixa bastante amplo e nós dissemos que os preços dentro desse canal estavam oscilando dentro de um subcanal de baixa rente ao fundo desse canal. Exatamente isso está sendo identificado agora em função do deslocamento do tempo e do reajuste do nosso algoritmo diário à melhor configuração dos preços dentro de canais. Então, o que nós temos aqui é que, como nós dissemos na análise de ontem, nós acreditávamos que a alta estava perto do fim, e que ontem deveria ser o último dia de alta dos preços dentro daquele momento altista que vinha acontecendo. Em função do menor volume, foi exatamente isso que aconteceu. Na realidade, nós acreditávamos que a queda não seria tão grande, nós estávamos imaginando uma queda um pouco menor, já uma perda gradual de patamar em função do menor volume. Aparentemente, essa queda foi um pouco maior do que nós esperávamos. A gente vê um pouco mais de volume aí no dia de ontem, porém, volume bastante fraco comparado com a série histórica. Nós estamos aí perto do fundo, nós só temos um dia aqui dentro dos últimos 23 que teve menos volume relativo à média, evidentemente, do que todos os demais da série, que foi o dia mais distante, aí, o dia 17 de novembro, então teve um volume bastante baixo, foi o último dia antes da queda que se iniciou ao longo do dia 18. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui os preços dentro dessa oscilação. Nós tínhamos comentado que se essa alta não atingisse aí o patamar de 4K, ou seja, 4 mil dólares aí cotado esse ativo aí que nós estamos listando, então nós manteríamos a configuração de fundos e topos descendentes. É exatamente isso que está acontecendo desde que se configurou esse subcanal, que agora é o canal principal dentro da perspectiva de 23 dias. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um fundo aqui, subimos, tivemos aí uma alta até 13.500 dentro dessa casa, e aí estamos agora retornando. Já vamos ver aí onde é que estão os preços nesse momento, mas estamos aí prestes de fazer uma visita a esse fundo. Dentro dessa fraqueza de volume que nós temos, embora seja possível um repique, a gente acredita que esse fundo aí seja testado e eventualmente rompido. Então a gente talvez diminua um pouco a velocidade de queda em função da fraqueza de volume, ou rompa então de vez esse último fundo aqui em 3.400, logo abaixo dele, talvez 13.300, 13.200, acho que foi o fundo aqui apresentado, 13.200 foi o fundo intraday, né, da BitMEX. Então ele deve testar isso e provavelmente romper, mantendo-se esse padrão de volume, a exemplo de todas as últimas 3 quedas que aconteceram, onde o volume fraco antecede mais um mergulho. Vamos então dar uma olhada nos preços aí, a predição para o final do dia de hoje. A gente vê uma manutenção do nível, ou seja, a predição para o final desse dia está praticamente no mesmo patamar do fechamento do dia anterior. Então a gente vê aqui que o nosso valor predito apresentava já um recuo já do fechamento de 2 dias atrás, porém o fechamento no dia de ontem foi menor, porém foi menor ainda do que o algoritmo esperava. Então aqui nós estamos aí com o intervalo aí se estreitando à medida que o tempo passa, com a margem aí de 3%, 13,5%, tanto para cima quanto para baixo. O intervalo para o final do dia de hoje centrado em 3.416, com o fundo em 3.283 e topo em 3.548, ou seja, não existe perspectiva de alta, né? O topo aqui está algo acima do topo atingido nesse último momento, porém bastante abaixo do topo anterior, que deveria ser pelo menos rompido para que nós tenhamos chance de começar a fazer uma configuração em que topos e fundos ascendentes sejam interrompidos e nós começamos a ter um nivelamento dos preços dentro dessas oscilações, uma acumulação em volume de compra e aí sim uma ascensão em torno aos
4.600 no topo desse gráfico aqui. Então temos um longo trajeto até ali e nós acreditamos que as chances disso acontecer são bastante pequenas. A tendência principal é de baixa, nós não estamos em uma contratendência, ou seja, aquele repique que acontece, aquela movimentação contra a tendência temporária, aliás, bastante arriscado operar nessa situação, e acreditamos aí que mais um mergulho aí esteja se aproximando. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Vamos dar um refresh aqui na tela para pegar os preços atuais. Nós estamos aí com o preço da Bitcoin 3.401, há pouco 3.399, segundo o site CoinMarketCap. A gente vê também o Ripple aí abandonando a casa dos 30 centavos, chegando aí em 29 centavos, e o Ethereum então já fazendo aí mais um teste aí praticamente ao seu fundo em 88 dólares, né? A gente vê aqui a configuração dos preços claramente aí numa tendência descendente, e a gente observa aqui o topo que ele fez e o mergulho retornando à tendência principal, que é o que a gente vinha comentando. Os preços nos últimos 7 dias claramente aí numa tendência baixista, e nós, embora estejamos ainda algo acima do fundo atingido aí pelos preços aí há 4 dias atrás, quando foi o auge aí do mergulho, provavelmente no sábado, nós continuamos aí com a ideia de que faremos mais um teste a esse patamar, e caso o volume de compras não suporte isso, vamos sim perdê-lo. Essa é a nossa expectativa. Falando em volumes, vamos dar uma olhada aqui nos volumes de compra, mais uma vez um refresh aqui para atualizar. Embora volume ele varia bem mais lentamente do que os preços, nós temos aqui BitMEX aí mantendo a primeira posição, porém 200 milhões aí abaixo do observado no dia anterior, no mínimo 150 milhões abaixo disso. BitHub aí já se distanciando, então está bastante próxima, 1 bilhão e 600, agora está aí 1 bilhão e 300, então aí no mínimo 250 milhões abaixo. Já estamos falando aí de 400 milhões perdidos de volume, ou seja, a menos no mercado, considerando apenas os dois principais players, e isso aí fica evidenciado aí pelo gráfico, quando a gente vê aí um volume de negociação no patamar bem menor do que o que vinha sustentando as altas, que foi esse arranque aqui que nos tirou do fundo até aquele pico. E nós temos aqui também então outros players aí nivelando, e evidentemente CoinBit então retornando aí a terceira posição, acelerando aí no volume de compras. É muito interessante isso. Nós tínhamos aí a BitHub assumindo boa parte da negociação, boa parte do arranque, quando a BitMEX perdeu esse volume. Agora quem está fazendo esse papel é CoinBit, porém num patamar mais inferior. Ele não só praticamente 1 bilhão a menos em volume de negociação, porém a oscilação que ele vem tendo não compensa a perda de volume do BitMEX e do BitHub. Então, site OKEx aí assumindo a quarta posição, perdendo volume, provavelmente venha perder aí a quarta posição para o ZB.com ou Binance, que fez um recuo forte também no volume. Então, o que nós temos? Nós temos uma fraqueza de volume no mercado. Dentro do histórico recente, e essa é a nossa interpretação, isso tem antecedido quedas. A gente viu isso quando nós estávamos aí nos 13.500, 13.400, perdendo ali aquele suporte. Na verdade, pouco acima disso, a gente diz, olha, o mercado deve estar prestes a cair. Ele de fato mergulhou até os 13.200, então ele se recuperou. Agora a gente está vendo a mesma coisa. Vamos dar uma olhada dentro do BitMEX, aqui dentro do gráfico aí de 1 hora. O que a gente vê? Novamente nós tínhamos comentado na análise de ontem, spikes aí de volumes de compra estão ficando para trás. A gente teve aqui uma série rápida aqui de candles aqui de menor volume, porém todos eles em compra, bastante interessante. Tu tem esse volume distribuído no tempo, ele foi capaz de dar esse embalo aí até os 3.570, que era aquele movimento de pico que, se continuasse, precisaria romper os 4K, então mais ou menos até aqui em cima. Como é que está isso? Exato, até aqui em cima. E no abandono desse volume, a gente vê que o padrão de negociação caiu bastante, e assim foram os preços, ou seja, volumes fracos não conseguem sustentar um aumento altista. Isto é uma situação que grampeia os preços dentro dessa tendência baixista ou lateral. Que a única coisa que a gente está conseguindo é
interromper a queda por um certo tempo até que ela continue, tá? Então a força vendedora está bastante grande. Aí nós tivemos aí um spike aí de compra, porém isolado, ele deu uma certa sustentação aqui e desaparecendo, os preços voltaram a cair, testar patamares inferiores. Então praticamente é esse o cenário que a gente está enxergando, praticamente essa realidade aí que a gente está vendo, ou seja, o mercado está fraco. Se a Bitcoin, que é o principal ativo, está com tendência de baixa e ele tem uma alta correlação com todos os outros demais ativos, é isso que está acontecendo. O que todo o mercado está em tendência de baixa? Bom, isso é bastante evidente, mas quando a gente olha para os números, a gente começa a ter uma ideia de quando o novo passo para baixo pode acontecer, observando aí uma fraqueza no volume ou uma acumulação dentro de um patamar. Infelizmente, toda vez que nós tivemos uma acumulação, ela foi temporária. Ela não foi capaz de sustentar patamares de volume e tal que jogam esse preço para cima. Será que isso é por acaso? É possível que sim, porém seria bastante coincidência que Bitcoin atinge exatamente o fundo de todo esse movimento, exatamente quando os ETFs são liberados e legalizados, abrindo as portas para o capital de Wall Street ingressar em criptomoedas e pegar o ativo no fundo desse movimento que já está durando aí praticamente 12 meses, se nós formos contar do topo. O que vai acontecer? Os preços vão subir, vai ter um ganho de 10 para 1, para quem vinha tendo aí um avanço aí de 100% de ganho em 12 meses dentro do mercado de ações, tu ter um ganho assim em 1 mês, 2 meses, não deixa de ser um excelente negócio. Então, essa seria uma possibilidade, tá? E do ponto de vista tecnológico, nós temos alguns desafios adiante, em especial para Ethereum, que está numa definição em janeiro do seu fork, se isso vai gerar mais uma moeda ou se isso vai simplesmente ser um upgrade na sua estrutura. A gente ainda está acompanhando isso, nós vamos tentar trazer para vocês, então logo isso fique claro para nós. E nesse meio tempo, o mercado com fraqueza, o mercado perdendo valor, e essa é a nossa realidade. Pessoal, então bastante cuidado nas suas operações. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, ative as notificações para ficar sabendo de vídeos como esse. Agradecemos sempre a atenção de vocês. Qualquer coisa que nós falamos que não está claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.